Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro, estamos reunidos para o pós-USDA, programa que a gente vai comentar os números divulgados há pouco no relatório de oferta e demanda de novembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos comentar para soja, milho e também trigo. Deixo você o convite para amanhã estar atento e ligado no terceiro dia do nosso quarto Safras AgriWeek, evento totalmente online, gratuito, que está sendo realizado essa semana, de 8 a 10 de novembro. Amanhã a gente tem o dia dedicado aos mercados de café, mercado de açúcar e etanol, também o mercado de algodão, e ainda uma apresentação sobre um novo produto de safras para a agricultura de precisão. Entre em safras.com.br e veja como fazer a sua inscrição muito rápido, muito simples, muito fácil. Não perca esse último dia do nosso evento. E aqui no nosso canal no YouTube, Safras TV, todos os dias temos um vídeo novo. Inscreva-se, ative as notificações para saber das novidades que apresentamos todos os dias. Cumprimentando nossos consultores de safras, Paulo Molinari. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, boa tarde a todos. Elcio Bento, tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro, olá a todos, boa tarde. Luiz Fernando Gutierrez Roque, tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro, Paulo, Elcio, boa tarde. Vamos compartilhar aqui, já começar rapidamente, falando sobre os números divulgados há pouco, está aí na tela, relatório de novembro, que apontou a produção americana 22-23 em 118,3 milhões de toneladas, revisando para cima o número em relação a outubro, e em relação também à expectativa média do mercado ficou acima. Na média o mercado trabalhava com 117,7 milhões de toneladas. Os estoques americanos de 2022-23 foram elevados para quase 6 milhões de toneladas. Em outubro eram 5,4 e o mercado esperava na média 5,8. Os estoques globais 22-23 colocados para a soja em 102,2 milhões de toneladas, arredondando, um número acima da expectativa também do mercado, que era de 100,9. Os estoques globais 21-22 colocados ali em 94,7 milhões de toneladas, também acima da expectativa do mercado e acima de outubro. E como destaque aí a estimativa para a produção do Brasil 22-23 mantida em 152 milhões de toneladas e a da Argentina revisada para baixo para 49,5 em relação a 51 milhões de toneladas de outubro. Bom, Luiz, o que o relatório apresentou, sem surpresas dessa vez? A gente falava no vídeo de ontem, né, Luiz, no pré-USDA, que poderia haver essa revisão aí. Eu acho que mais ou menos o amigo acertou na mosca aí o que o departamento deveria fazer, ficou nessa faixa aí de 118. Alessandro, o ajuste ou os ajustes do USDA, né, com relação ao estoque e à produção americana vieram com o mesmo viés que o mercado esperava, né, um ajuste positivo, um aumento. Mas, né, como eu comentei aí no vídeo pré-USDA, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no aumento maior do que o mercado estava prevendo e realmente ele trouxe aí o USDA, ao invés de aumentar a safra americana em 300 mil toneladas, aumentou aí quase 1 milhão de toneladas. Então, de certa forma, há uma certa surpresa sim com relação a isso, embora, né, de novo, o viés tenha sido o mesmo que o mercado esperava. A verdade é que, né, Alessandro, como a gente vem comentando, o USDA aparentemente errou nos últimos dois relatórios ao cortar demais a safra americana, né? A gente sabe que existem problemas, né? A gente viu ao longo da colheita agora, inclusive, mas eu entendo que os problemas não eram tão grandes como o USDA estava prevendo aí, com grandes cortes de produção, né? Então, eu acho que o USDA começou a corrigir, de certa forma, esses erros aí que ele cometeu nos últimos relatórios, ao longo do ano, mas principalmente nos últimos, né? Que houve dois cortes importantes aí. E eu acho que ele está entrando agora realmente num número mais consolidado, um número mais perto da realidade. Lembrando que a colheita está acabando, né? A gente deve ter a última semana agora essa de colheita por lá. 94% já colhido até domingo passado. E a gente não deve ter grandes novas surpresas, digamos assim, né? Mas eu entendo que se eu tivesse que apostar já agora para o relatório de dezembro, talvez a gente veja mais algum ajuste aí, de produção, com o USDA consolidando uma safra não tão ruim como ele estava falando antes,
E, claro, com relação aos outros números, a gente não esperava mudanças nos números da América do Sul, como eu falei, ainda é muito cedo para isso, mas o USA, de alguma forma, já mostra preocupação com a safra da Argentina, embora ela nem tenha começado a ser plantada ainda, vai começar daqui a pouco, mas ele já diminuiu o potencial produtivo da Argentina, e eu diria que esse é o único dado aí autista desse relatório, né? Porque os demais realmente são ajustes positivos que, teoricamente, colocariam uma pressão em Chicago, mas aquilo que eu falei, né, Alessandro? O mercado agora já não olha muito para a safra americana, praticamente, olha para a safra sul-americana, olha para o clima por aqui, e há preocupação aí sim, né, embora ainda inicial, com relação ao clima nas próximas semanas, principalmente no sul do Brasil e na Argentina. Joia, Luiz, vamos falar com o Paulo agora sobre o milho, mudando a tela aqui. Temos aí as estimativas. Produção americana 22-23, colocada em 353,8 milhões de toneladas, um ajuste praticamente 1 milhão de toneladas em relação ao relatório de outubro, para cima, que era 352,9, e o mercado trabalhava mais ou menos aí 352,9 milhões de toneladas na média. Os estoques americanos reduzidos para, elevados para 30 milhões de toneladas em relação ao relatório de outubro, que era 29,77, mas abaixo da expectativa média do mercado, que era quase 30,8 milhões de toneladas. Os estoques globais 22-23, 300,76 milhões de toneladas. Temos aí que em outubro eram 301,2 milhões de toneladas e o mercado esperava 300,6. Aí os números dos estoques globais 21-22, 307,7 milhões de toneladas, e a gente vem para a safra da América do Sul, produção brasileira 22-23 mantida em 126 milhões de toneladas, e a Argentina também mantida em 55 milhões de toneladas. Paulo, o que tu achou aí desses dados apresentados hoje pelo departamento, sem muita surpresa? Não, nenhuma surpresa. O mercado esperava um pouquinho de aumento de produtividade, ele confirmou. Um pouquinho de aumento no estoque, ele confirmou. Eu diria que a única coisa que estava pendente era se ele iria cortar a projeção de exportações ou não, porque a exportação de milho americano está muito fraca, né? Ele não cortou, permaneceu. Agora o Rio Mississippi começou a voltar ao normal, ou perto do normal, com fluxo mais forte. Talvez isso melhore os números de exportação americana mais à frente. A surpresa só é que a mesma seca que ele põe para a soja, né, cortando a safra de soja, a mesma seca parece que não vai pegar o milho, né? É uma seca que separa o milho da soja, né? Então, quando corta a safra de soja, mas não corta a safra de milho, né? Então, são dois pesos aí, duas medidas para esses números. Mas acho que está muito cedo ainda para se falar qualquer número da Argentina. O plantio está apenas avançando. Tem aí 90 dias, pelo menos, para se definir a safra da Argentina, e Brasil bem calibrado aí aos números brasileiros desse ano. Joia, Paulo. Vamos mudar aqui para o trigo, falar com o Elcio. Elcio, colocando aí o departamento safra americana, 44,9 milhões de toneladas, os estoques americanos 22-23, 15,54, reduzindo um pouco em relação ao outubro, e em relação também à expectativa média do mercado, que era 15,7. Os estoques globais 22-23, 267,8 milhões de toneladas, elevação em relação tanto a outubro quanto em relação à expectativa média do mercado. E os estoques globais 21-22 ajustados para 276,3 milhões de toneladas contra 276 redondo ali para outubro, e também a expectativa média do mercado de 276 milhões de toneladas. O que tu achou aí, Elcio? Se tiver que pontuar algum número que aqui não está na tela aí, fica à vontade. O que tu viu desse relatório? Nada de muito novo, né? Estados Unidos já está uma safra bem consolidada, o ajuste que parecia necessário ser feito foi feito no relatório anterior, e nesse relatório só um leve aumento do consumo industrial,
que refletiu aí na queda dos estoques. Então, nada de novo aqui nos Estados Unidos. Em termos globais, veio na direção contrária que o mercado esperava, um leve aumento dos estoques, muito pequeno, bem verdade, e em função, basicamente, de uma estimativa de redução do consumo industrial, que foi que mais que compensou, na verdade, o aumento da produção. Então, por isso, a gente tem esse movimento de pequena elevação dos estoques. Alguns ajustes que o USDA vem fazendo. Na Argentina, reduziu a produção em 2 milhões, de 17 para 15, mas a nossa estimativa ainda fala em 13,5. Então, teria necessidade de ainda ajustar mais essa produção argentina. O mesmo acontece com as exportações, que o USDA reduziu também, mas reduziu para uma estimativa de 10 milhões e não deve sobrar mais que 7 milhões na Argentina para exportação. Mesmo acontece com o Brasil, mas na direção contrária. O USDA começa a ajustar a produção brasileira, ajustou em 200 mil toneladas para 9,4 milhões de toneladas, mas a gente espera mais de 10,5 milhões de toneladas. Fica bem claro que o USDA ainda precisa fazer ajustes aqui das safras do Hemisfério Sul, tanto na Austrália, também nesse relatório elevou a produção, até foi em direção contrária que a gente espera, porque está chovendo lá. Essa chuva pode estragar qualidade, mas é que em termos de produtividade não muda muito. Então, foram esses os principais ajustes. A produção só se elevou exatamente porque, apesar da queda na Argentina, teve uma elevação para a Austrália, essa elevação no Brasil, e também o Cazaquistão, na região do Mar Negro, que teve uma elevação de 1 milhão de toneladas. Então, foram as principais movimentações que a gente teve. Não traz nada de muito novo. A safra do Hemisfério Norte ela está consolidada, movimentos devem acontecer apenas no lado da demanda, né? A produção quase já consolidada, e no Hemisfério Sul ainda a gente vai ter esses ajustes, e a nossa percepção é que, especialmente, o USDA precisará ainda cortar a safra argentina e ainda elevar a produção brasileira. Esses são os principais pontos que a gente vê no relatório deste mês de novembro. Beleza, Elcio, vamos fazer uma rodadinha rápida só comentando da Bolsa de Chicago. Para a soja, nós temos aí o contrato janeiro de 23 operando a 14,53, com uma alta de 0,4%, Luiz. O que tu achou aí? Como é que está esse mercado hoje? Desculpa, estava sem áudio. Vamos lá. Então, Alessandro, o mercado, como eu falei, não deu muita bola para o USDA, né? Porque não teve grandes mudanças, apesar, né, de como eu falei, de os números terem subido um pouquinho mais do que o mercado estava esperando. E o mercado olhando para a safra sul-americana. Essa questão que o Paulo falou é interessante, né? Que a gente está aparentemente retomando a normalidade aí do rio Mississippi. Isso é importante, né, para o escoamento da safra americana. Lembrando que os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro são os principais meses de exportação de soja. Hoje a gente teve, inclusive, uma nova venda aí sendo registrada, 2 novas vendas grandes, na verdade, sendo registradas aí de soja americana para a China e para outros destinos. O que mostra, então, que realmente eu acho que o rio Mississippi deve voltar a favorecer o escoamento da safra americana, o que é um ponto positivo para Chicago. Então, eu acho que pode ter um pouquinho disso, pode ter um pouquinho da preocupação com o clima na América do Sul e muito pouco, realmente, dos números de produção e de estoques americanos que, apesar da mudança, não trouxeram aí um quadro totalmente diferente do que a gente estava vendo aí para a soja. Então, eu acho que é por aí. O mercado realmente não deu muita bola para o USDA e é normal no final do ano ele fazer isso, né? O relatório de dezembro também deve ser mais ou menos nessa linha. Então, realmente, o mercado olhando mais para a safra sul-americana agora. Beleza. Paulo, contrato de dezembro fechando praticamente aí no 0 a 0, mercado meio misto agora, se aproximando já mais uma horinha de pregão, operando a 6,68,5, com uma alta de 0,14%, mas o mercado já chegou a trabalhar na mínima do dia 6,58. Então, parece que teve uma recuperação aí em relação ao fundo de hoje, Paulo. Reverteu aquilo que o mercado queria precificar, né? Uma baixa mais agressiva, né? O milho já vem de baixas aí desde a semana passada, caiu praticamente 20 pontos em relação à semana passada. Já havia precificado um relatório mais ou menos, o relatório veio mais ou menos, né? E agora o foco é o fluxo, a retomada das exportações americanas e a liberação ou não do corredor ucraniano a partir do dia 19, que pode mexer aí com o milho e com o trigo a partir da semana que vem.
Elcio, trigo para dezembro, operando a 8,13, com um tombo aí de 1,8%, Elcio. Então, também acho que não é muito em relação ao relatório, até porque só teve um pequeno aumento dos estoques globais, não seria motivo para essa queda acentuada. Petróleo está caindo bastante hoje também. E é interessante que rompe aí um suporte em torno de 8,30 e vai testar aí um suporte de 8,10 e o próximo objetivo seria nos 8, né? Então, conforme o Paulo falou, agora, neste mês de novembro, tem a possibilidade da renovação ou não do corredor de exportação. Eu acho que é isso que vai determinar o caminho do trigo. Não acredito também que tenha muito fôlego aí para ter uma tendência de queda mais acentuada. Os números mostram um quadro de oferta e demanda bastante apertado. E, claro, se acontecer de novamente não se estender esse corredor de exportação, o mercado volta a ganhar força. É interessante a gente só acompanhar até onde que vai essa tendência que a gente está vendo de queda agora. Você vai romper esse suporte de 8,10, poderia buscar $8 por bushel, que já é um preço bastante baixo para esse momento quase de entre safra. Fora isso, a gente vai ter que começar a ficar atento à safra de inverno, né, as notícias que vão saindo sobre a próxima safra de inverno que está em plantio, já em finalização de plantio no Hemisfério Norte, é que vai determinar o rumo das cotações. Então, basicamente isso, corredor no Mar Negro, corredor de exportação no Mar Negro e safra nova de inverno é que vai prender a atenção do mercado nos próximos meses. Obrigado, Elcio. Lembrando a você que amanhã tem o último dia do nosso Safras AgriWeek, 4ª edição, dia 10 de novembro, o último dia dedicado a café, algodão, açúcar, etanol, também agricultura de precisão. Participando, você tem direito a descontos especiais dos nossos produtos de safras. Inclusive, agora nós temos período aí alusivo ao Black Friday, temos Black Safras com 10% de desconto, cashback em dobro para todos os cursos. E aproveite, entre em safras.com.br, lá tem como se inscrever para esse último dia do Safras AgriWeek e também tem tudo sobre a plataforma de safras e os nossos produtos, incluindo as nossas consultorias destes senhores que participaram hoje do nosso pós-USDA e também de outros consultores de safras. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Elcio, muito obrigado, Luiz. Um abraço. Obrigado, um abraço. Um abraço.